Boa noite, pessoal. Glória a Deus, né? Uma hora maravilhosa. Mais uma semana, né, que vai se passando. Em tudo, nós devemos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Verdade. Peço para vocês que essa semana para mim foi bem difícil, mas pude perceber o amor do Senhor. Sabe? Pude perceber o cuidado do Senhor com as nossas vidas. Não é porque a gente merece, só porque Ele quer. Glória a Deus por isso. Eu quero convidar vocês a fechar seus olhos. Quem quiser se coloca de pé. Vamos agradecer o Senhor. Talvez a gente não tirou um tempo para agradecer Ele. Vamos exaltar o nome dEle, engrandecer Ele por toda a sua bondade. Amém? Tudo que Ele já tem feito em nós e aquilo que Ele ainda vai fazer. Amém? Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Pai da eternidade, Pai de tudo que há de bom, Senhor, pois a bondade ela nasceu no Senhor, Deus. Pai, eu quero te agradecer por essa aula maravilhosa, Senhor, por todo o ensinamento, Pai, que o Senhor, Pai, tem nos direcionado, Deus, a aprender e a utilizar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos esse período em Tuas mãos, pedimos que o nosso amigo, nosso companheiro, Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, liberdade para nos ajudar a adorar, liberdade para nos ajudar, Senhor, a ligar no céu, Pai, porque a verdadeira adoração, ela não sai dos lábios, ela vem do Espírito e ela vem do Senhor, Pai. Então eu peço, Senhor, que o Seu Espírito Santo se manifeste no nosso meio, o Seu Espírito Santo tenha liberdade no nosso coração, o Seu Espírito Santo tenha liberdade para nos ajudar a romper, Deus, mas em nome de Jesus, Pai, que o nome do Senhor seja engrandecido no nosso meio, que o nome do Senhor seja engrandecido nos nossos lábios e que o nosso coração se alegre através dos louvores ministrados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, aleluia. Então vamos convidar o Senhor, né? Vamos ser. Esse lugar, vem, Senhor, encher esse lugar com Sua
de verdade, diante do Senhor dá vontade de pular, né? De agradecer. Semana passada eu tive próximo de uma pessoa que esse rapaz, ele ficou bastante tempo em consagração para o Senhor. E a gente estava numa sala e quando ele chegava, a presença do Senhor chegava com ele. Ele não precisava dar uma palavra sequer. Mas só dele estar ali, o Espírito Santo já ministrava no nosso coração. Dava vontade de pular, dava vontade de engrandecer o nome do Senhor. Deus só precisa de pessoas dispostas. O Espírito Santo faz a obra. Amém? Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. sobre o
para sempre reinará. Prostrar aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar, habita entre nós, ó Santo Deus. Aleluia. Ui. Amém? Graças a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele se faz presente aqui. Abre sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler apenas 3 versículos. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Todo mundo encontrou aí? Amém, vamos ler. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito Santo do Senhor ali há? E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Pode tomar seus lugares em nome de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Ó Deus, obrigado pelo louvor que foi entoado a ti, que o Senhor aceite como cheiro suave as tuas narinas. E que agora também o Senhor venha falar através da mensagem, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito direcionando tudo para a glória e honra do teu santo nome. Amém, gente? Eu gosto bastante dessa passagem, especificamente o versículo 18. Mas só para a gente dar uma pincelada, eu meditando sobre essa palavra e vendo o tamanho da graça de Deus, o quão maravilhoso é o nosso Deus. Como todo mundo conhece aqui, obviamente já passou bastante no seminário falando sobre como era feito o sacrifício, como que as pessoas antigamente tinham a remissão dos pecados. Não era o sacerdote, tinha um sacerdote lá escolhido por Deus. E ali uma vez por ano, ele apresentava o sacrifício em prol do pecado dos povos. Não é isso? Eu fico olhando, se for olhar as referências bíblicas lá em Êxodo, capítulo 12, a partir do 5, também está em Levítico. No capítulo 4 também fala sobre. Mas hoje eu fico olhando o tamanho da graça de Deus, porque hoje não precisa mais disso. Hoje não é mais necessário, eu sempre falo assim, já pensou se existisse isso hoje? Não ia ter mais animal que ia dar. Você ia preferir ter uma fazenda e não ia ter como você fazer tanto sacrifício. Porque o pecado ele só foi evoluindo, cada dia surge uma coisa diferente que a gente fica, uau, de boca aberta, de quantos escândalos, quantos pecados. Eu até mencionei esses dias, vocês foram ver o carnaval, vocês foram ver o carnaval, o que aconteceu novamente? A gente sempre diz que o Brasil ele está pagando um preço muito alto, justamente por causa desse tipo de situação. As pessoas que não têm mais temor de Deus, as pessoas que vê Deus como qualquer um, as pessoas que não levam em consideração
Carnaval passado pegaram Jesus lá numa cruz. Vocês viram lá, né? Todo mundo viu aquela cena ridícula. As pessoas pegaram cruz lá e fizeram umas coisas esquisitas, bateram no Jesus, fizeram um Satanás vencedor, sendo que ele sempre está debaixo dos pés do nosso Jesus. E agora, a coisa está mais escrota ainda. Colocaram lá, demônio tal, colocaram assim uma adoração a esses demônios. Falei, cara, cada vez parece que está pior. Esse momento que a gente fala assim, Jesus, volta logo. Deus, leva a gente logo dessa terra. Mas às vezes vemos também que a gente é um pouco egoísta ao falar uma coisa dessas. Eu pergunto para você, todo mundo da sua família é salvo? Seus parentes, seus amigos? É muita gente ainda que precisa ser alcançado pela graça de Deus. Porque às vezes nós pregamos um Jesus que nós somos egoístas, queremos Jesus só para nós, né? Se eu sou salvo é o que importa, se o resto não é, problema. Pensamos assim, eu até comentei na igreja que semana passada eu falei, Deus, o que eu ganho com isso? Porque a gente tem muito disso, a gente se sacrifica pelas pessoas. Você dá a sua vida pelas pessoas. O rapaz estava até comentando na sala que o cara te liga de madrugada para você socorrer. E é de todas as formas, literalmente, você pergunta, Deus, o que eu ganho com isso? O que eu tenho com isso? Já pensou se Jesus falasse a mesma coisa? Jesus não estava lá no seu trono, lá com Deus, lá, bonitinho, no lado, sentado de Deus lá. Tinha tudo do bom e do melhor, não precisava vir aqui. Já pensou ele tivesse falado, o que eu ganho com isso se eu descer lá e morrer por aquele povo? O que eu ganho com isso? Sabe, às vezes nós não apreciamos, nós não desfrutamos da graça, da forma que nós deveríamos desfrutar. Porque muita gente, eu costumo dizer que abusa da graça. Não desfruta da graça. Por quê? É justamente esse tipo de situação. O povo, infelizmente, muitos cristãos, eu até falei na igreja que muitos ainda param para ouvir lá, né, a Globo que costuma dizer, passar a nota lá, escola de samba tal, nota tal, e muito crente para ouvir, vou ver quem foi a escola de samba vencedora. Acredite ou não, tem muito crente que faz isso. Mas você vê que as pessoas, eles abusam, eles não sabem desfrutar da graça de Deus, não sabem desfrutar do amor maior que foi um Deus que morreu lá na cruz por mim e por você. A palavra diz lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, quando diz, alguém pode ler bem alto aí para mim? Rapidão. Que Deus, Ele nos tirou, Deus Ele nos tirou do espírito das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado que é Jesus Cristo. Mas muitas pessoas, eles não vivem como se fossem livres em Jesus Cristo. Eles ainda não entenderam que eles foram resgatados, era condenado ao inferno, não precisa mais, a palavra diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim, olha, vocês tenham ousadia de entrar nos santos dos santos, porque o caminho foi aberto, o véu foi rasgado, foi inaugurado o caminho para você entrar. Mas sabe, muitas pessoas não sabem ainda esse caminho. Quando fala assim, olha, você foi resgatado do império das trevas e te levou para o reino do Filho amado, ele está falando de um amor enorme, de uma graça que você ainda não desfrutou ainda. Eu costumo dizer que a gente não provou nem 1% daquilo que Deus tem para nós. Muitos crentes ainda não sabem, não conhecem o Deus a fundo. Eu costumo dizer que eles engessam um Deus, colocam um Deus na garrafinha. Esse aqui é o Deus que eu sirvo. Mas esquece que o Deus Todo-Poderoso é o Criador, que Ele falou assim, olha, haja luz e ouve. Ele falou tudo no seu falar. Ele criou tudo no seu falar. E muitos ainda não conhecem a imensidão desse Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz também que ele foi lá, diz assim, ó, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim, olha, o diabo, como diz lá em Lucas, capítulo 12, versículo 20, diz assim, olha, louco, essa mesma noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado?
quem ficará com ela? Jesus está dizendo assim, quando ele fala em Apocalipse, ele está dizendo assim, olha, o diabo todos os dias, ele quer ceifar a sua vida. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, não é isso? Então o diabo ele fala o seguinte, olha, esse aqui já pagou a cota dele, eu posso levar? Deus fala, não, tem mais oportunidade. Aí vai no outro, olha, mas esse aqui já fez isso. Deus fala, não, eu fui lá no inferno, eu peguei a chave da morte, eu peguei a chave lá onde ele era condenado, onde você queria levar, mas eu resgatei para o meu reino. Você não tem poder para essa vida porque eu paguei um alto preço por ela. Você não tem poder sobre essa vida porque eu resgatei lá na cruz. Nós temos um Deus poderoso. Muitas vezes nós não valorizamos esse Deus. Nós temos um Deus tão grande e muitas vezes nós não sabemos desfrutar dessa graça maravilhosa. Mas não é fazer de Deus um office boy. Deus vai lá buscar isso para mim e ele vem e traz. Deus faz isso e ele vai e faz. Não, não é isso. Eu costumo dizer que tudo é consequência da obediência. E eu fiz uma pergunta assim. Se Deus estivesse aí na sua frente agora, o que você falaria para Ele? Eu vi uma pessoa orando e ele dizia assim, olha Deus, se eu ainda tenho crédito com o Senhor, faz tal coisa. E você e eu, tem crédito com Deus? Se fosse pelo seu crédito, você fala assim, Deus, se eu ainda tenho crédito com o Senhor, trabalha nessa causa na minha vida. Você tem crédito? Porque o mal de muitos é orar, falar assim, Deus, ora um dia, ora 2 dias, ora 3 dias, 4, uma semana. Deus, eu já orei demais. Deus, eu já fiz demais. Por que que o Senhor não trabalha? Por que que não está acontecendo da forma que eu falei? Porque a gente muitas vezes não é perseverante naquilo que fazemos. Porque Deus, Ele é perseverança. Quando Naamã foi para ser curado, o profeta ordenou para ele o que? Olha, você vai mergulhar 7 vezes lá no rio. Teve uma resistência dele ali e tal. Aí ele foi 1 vez, foi 2, foi 3, e se tivesse parado na 3ª, na 4ª vez, o que ia acontecer? Nada. 5ª vez, ia acontecer o quê? Nada. Já pensou que Deus, Ele sempre vai fazer, Ele sempre vai te dizer algo que vai te tirar do seu conforto. Ele sempre vai direcionar você a fazer alguma coisa que vai te sair lá da sua zona de conforto. Naamã disse assim, mas tem tanto rio bacana, por que me manda mergulhar nesse rio sujo, barrento? A mesma coisa a gente, Deus, tem tanta coisa legal para me fazer, por que você quer que eu vou por esse caminho? Deus, não posso ser por aquele ali que é mais fácil, porque a tendência da gente é essa. O caminho que a gente quer seguir é sempre o caminho mais fácil. Quem nunca orou querendo falar com Deus? Deus, se eu podia fazer assim, né? Podia ser assim. Mas não é assim. Deus, Ele tem o controle de tudo. Deus, Ele continua sendo Deus, independente de qualquer coisa. O Senhor te dá liberdade para chegar à sua presença como quem é livre. Nós lemos no 3,17 aí. A única coisa que separa você de Deus, de conseguir as coisas de Deus, é o pecado. Lá em Isaías 59, no versículo 1, que fala assim, olha, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa nos abençoar, nem seus ouvidos estão tampados, para que não possa nos ouvir. Versículo 2, ele diz assim, olha, mas os seus pecados e as suas transgressões é que afasta de Deus. Muitas vezes, oração não respondida, porque tem pecado. Porque às vezes a gente acha que pecado é só matar, é só roubar, é prostituir, é fazer isso, mas tem coisa pequenininha que nos afasta de Deus. Teve um assunto bem polêmico. Assunto não, porque Deus ele é justo, Deus ele gosta das coisas corretas. E o pastor, um tempo atrás, ele estava em consagração e Deus começou a mostrar algumas coisas para ele e infelizmente acontece com muitos crentes. E Deus começou a mostrar algumas coisas e Deus falava assim, sabe por que eu não ajo muitas vezes? Que eu deixo de agir mais? Porque muitas pessoas fazem a obra,
mas o nome está lá no SPC. Aí eu pergunto, muitas pessoas não têm coragem de falar. Muitas pessoas não têm coragem de dizer aquilo que Deus manda dizer. Porque se eu falar, fulano vai ficar magoado, fulano vai ficar chateado, fulano vai sair da minha igreja, gente, daí? Eu costumo dizer que eu sou um pouco grosseiro, eu falo a verdade na cara, doa o que doer. Mas eu falo para você aqui que pretende ser um pastor, você não vai criar pessoas fracas, pessoas mimimi, como a gente costuma dizer, pessoas que não aguentam ouvir a verdade. Sabe, fala sempre a verdade. Deus mandou falar, fala. A pessoa vai ouvir, problema. Faz a sua parte. Porque Deus, Ele gosta das coisas corretas. Você nunca vai ver um Deus falando assim, olha, conta uma mentirinha para fulano. Não, Deus, Ele sempre vai querer as coisas certas. Os filhos de Deus não sabem aproveitar as oportunidades. Se Deus é espírito, devemos aproximar dele também como quem é espiritual. Esse é o problema de muitos. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Mas não para falar com Deus. Deus, eu quero que o Senhor manifeste para mim igual o Senhor manifestou para Moisés. Eu quero ver a sarça pegando fogo. Aí o que você está fazendo? Quando ele chega para aquela mulher samaritana, capítulo 4 de João, que ele chega no versículo 24, ele diz assim, olha, chegou o tempo, a hora vem e a hora já chegou que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí no 24 ele diz assim, pois Deus é espírito, e os que se aproximam dele devem aproximar também em espírito e em... Ele dá uma dica para nós, olha, para você chegar até Deus, você tem que estar em espírito, não adianta você querer chegar a Deus de qualquer forma. Não adianta você querer falar com Deus, Deus é assim, 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 sendo que você não está buscando fazer aquilo que Deus está pedindo. Tiago 4,8 diz assim, olha, chegai-vos a Deus que Ele vai chegar. Primeiro passo, você que dá. Como que é o passo? Deus, eu consagro para que o Senhor fale comigo. Deus, eu faço um jejum para que o Senhor fale comigo. Deus, eu abro a palavra. Deus, fala comigo, mas fica uma semana sem abrir a Bíblia. Muitos é assim, infelizmente. Quando o pastor fala assim domingo, irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em tal. Aí o irmão abre a Bíblia. Como que a gente vai ouvir Deus falar? Como que a gente vai querer ser um futuro pastor, missionário? Se a gente não tem uma vida de santificação, uma vida de devoção com Deus. Não é verdade, irmãos? Está todo mundo entendendo aí? Eu estou acabando já, eu acho que perdi a noção do tempo. Lá no versículo 18, que foi o último versículo que a gente leu, que diz assim, que nós com o rosto descoberto refletimos a imagem como de Cristo, e nós somos transformados de glória em glória. Muita gente não reflete a imagem de Deus. Muita gente não reflete a imagem desse Cristo. Muita gente, pelo contrário, envergonha. Muitas pessoas afastam de Deus por causa de comportamento de muitos. A gente estava comentando na sala que o nosso papel não é trazer pessoas para o reino, não é aproximar pessoas de Deus. Ele até comentou aqui, eu esqueci o nome dele aqui, que ministrou louvor. Falou assim sobre o amigo, que chegou e nem falou nada, mas ele já sentia a presença de Deus. Sabe o que é isso? É quando a Bíblia diz assim, olha, quando nós refletimos a imagem de Cristo, você não precisa falar nada muitas vezes. O seu testemunho, a gente costuma dizer que a sua vida, ela é a Bíblia que as pessoas lê. Ou pelo menos tem que ser. Quando ele diz assim, olha, que o rosto desvendado, descoberto, refletimos a imagem como de Cristo, ele está dizendo assim, olha, sai daqui, sai da sua igreja, sai da sua consagração, sai do lugar que você está, e onde você for, vidas têm que ser transformadas, pessoas têm que conhecer Jesus através da sua vida. E eu pergunto a você, quantas pessoas que você já ganhou para Jesus? Isso dói. Um dia o pastor falou, pregando na igreja, ele diz assim, ó, tinha muita gente na igreja, ele falou assim, olha, quem aqui que já ganhou almas para Cristo? Foi poucas pessoas que levantou a mão. Esquece que o papel de cristão é ganhar vidas para Jesus. E
se muitos ainda não arde o coração assim. Eu sempre oro muito a Deus. Eu vim de um lugar onde eu não aprendi a amar pessoas, onde eu era isolado de tudo, onde eu não tive um amor de pai e mãe para me incentivar nas coisas. Eu estava até conversando com o Alexandre, falei: Alexandre, eu não tive um incentivo de pai para estudar, eu não tive um incentivo de pai para fazer nada. Se eu consegui tudo foi porque, depois que eu converti, que eu fui aprender praticamente tudo na minha vida. Porque eu tive um pastor que me acompanhou assim, praticamente me adotou. E o que eu quero dizer com isso? Que embora muitas vezes a gente vai para a igreja e acha que é simplesmente a gente bater palma e falar que Deus é bom, mas tem muitas vidas ainda para ser alcançadas. Assim como eu fui, assim como você foi, há muitas pessoas ainda que precisam conhecer a Jesus. A nossa imagem, o nosso rosto, ela tem que refletir Jesus. O nosso falar, ela tem que refletir Jesus. Vocês lembram quando Pedro tentou fugir lá? Ah, peraí, mas você fala igual ele, você anda igual ele. Pedro tentou fugir. Mas aquele que é de Cristo, ele reflete a imagem. Ele fala igual Jesus, ele anda igual Jesus, ele pensa como Jesus. E queria deixar essa reflexão para você. Que o seu coração possa arder cada dia para ganhar vidas. Que nós possamos refletir a imagem de Cristo nas nossas vidas. Amém? Pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite.